Aleluia. Querida, abre a tua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Amém. Glória a Deus. Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Amém. Diz assim, capítulo 17, a partir do verso... Nós vamos ler a partir do 36, que diz assim: Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pô-los no alforge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porém, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Glória a Deus. Diga assim: do Senhor é a guerra. Amém? Então, se do Senhor é a guerra, é Ele quem vai vencer as nossas guerras por nós. Amém? Querida, essa passagem, ela é uma passagem bastante conhecida. Até quem nunca leu a Bíblia sabe dela, cita ela. Tem até quem nunca entrou numa igreja, sabe da história de Davi e Golias. E o tema da palavra hoje é: como se mata um gigante? Como se mata um gigante? Esse texto aqui nós começamos a ler já lá quando Davi foi conversar com Saul, mas a palavra um pouco antes vai dizer
né, no mesmo capítulo 17, que começou a guerra. E a partir do verso 12, a palavra vai dizer que o pai de Davi, Jessé, chama ele e envia ele até aonde está o acampamento dos filisteus, contra dos israelitas, de Israel contra os filisteus. E a palavra diz que Davi, ele estava cuidando de quê? Dos seus afazeres. Ele estava pastoreando as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Ele estava atrás das malhadas. Ele estava exercendo o seu ofício. Amém? E o seu pai o chamou, o seu pai o tirou dali do seu ofício e enviou ele até a guerra. O intuito era trazer notícia dos seus irmãos. Por quê? Porque já tinha passado 40 dias que eles tinham se acampado para a guerra contra os filisteus e não se sabia nada do que estava acontecendo. Então o pai, preocupado com os outros filhos que estavam na guerra, chama Davi, tira ele dos seus afazeres e envia ele para ver o que está acontecendo e trazer notícia. Mas a palavra de Deus vai dizer, lá no verso 32, que ele se dispõe. Quando ele chega lá, ele vê que há um gigante que está propondo uma guerra diferente. Não um embate de todos os homens, uns contra os outros. Mas ele está propondo uma guerra de um homem de cada exército trava uma batalha e o que sair vencedor, vence a guerra. Então, o homem que subia dos filisteus era um gigante. Era um problema maior do que uma pessoa normal podia resolver. Era um problema que tinha que ser resolvido, mas não havia no meio do exército de Israel um homem que aparentemente tivesse capacidade de vencer aquele problema, de resolver aquele problema. Então eles ficaram ouvindo afrontas durante 40 dias e eles não ousavam sair dali nem para dar notícia às suas famílias. E eles ficavam com medo, eles tremiam de medo. No primeiro dia, o medo era de um tamanho. No segundo dia, eu creio, o medo dobrou de tamanho. No terceiro dia, já nos 40 dias, o medo já tinha transformado esse camarada que tinha quase 3 metros de altura, talvez um homem de quase 300. Então o medo tomou conta. Então Davi se dispõe, ele vê tudo aquilo e ele se dispõe a lutar contra esse gigante. Ele chega para Saul e pede para lutar contra o gigante. Ele fala: não desfaleça o coração do rei, deixa que eu vou. Eu irei lá. Eu irei pelejar contra esse gigante. Eu irei e vou resolver esse problema. E Saul começou, como todo bom ser humano, começa a discutir com ele. Começa a discutir as possibilidades. Começa a avaliar o quê? As possibilidades ali. E ele começa a avaliar os riscos. E eles começam ali conversando, falando assim: não, mas espera aí, ele já tem uma experiência grande em batalhas. Ele é guerreiro desde a sua mocidade, você ainda é um moço. E você nunca foi para a guerra. Essa é a única batalha que você está pisando os pés. Então, Davi pega e fala para ele o seguinte, no verso 35, 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas. Ou seja, teu servo não estava vagabundando, teu servo não estava fazendo o que não devia, teu servo não estava à toa, teu servo não estava no WhatsApp mandando recado, teu servo não estava na internet vendo besteira.
Teu servo não estava na internet vendo o que não devia. Teu servo estava fazendo o quê? Apacentando ovelhas. O teu servo estava trabalhando, o teu servo estava sendo útil. O teu servo não estava fazendo nada de errado, ele estava apacentando ovelhas, as ovelhas do seu pai. E vinha um leão, ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Quem que deu a vitória para Davi nesse caso? Deus. Por que Deus deu para Davi essa vitória? Ah, porque ele tinha fé, pastor. Sim, era porque ele tinha fé. É porque ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, pastor. Sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Por que ele era um homem de fé? Porque ele estava fazendo o que era útil, não sendo inútil, fazendo o que não devia. Por isso que Deus, quando olha para ele, quando ele resolve bater de frente com o leão, que vinha e pegava a ovelha, Deus o honrava. Por quê? Porque ele não perdia o seu tempo fazendo o que era errado. Então Deus dava a vitória para ele. Então ele continuou dizendo aqui para Saul: assim feria o teu servo leão como o urso. Ah, teve um urso também? Teve. Também o teu servo estava apacentando as ovelhas do seu pai, ou seja, ele continuou sendo útil. Ele continuou o quê? Tem gente que acha que pecado é ficar sempre falando mal dos outros, ou falando coisa errada, ou falando palavrão. Isso é pecado. Mas pecado também é ficar à toa, perdendo tempo, ocupando a mente com coisas que não deveria ocupar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Mas a nossa mente só é transformada quando nós a ocupamos com coisas úteis, coisas certas, verdadeiras. Amém ou não amém? Não está no script não, mas quero que você abra Filipenses 4, no nome de Jesus. Versículo 8 diz assim, ou vamos ler o 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso que? Nisso pensai. Ou seja, seja isso que ocupe o vosso entendimento, o vosso pensamento. Não perca tempo com coisas inúteis, com coisas que não edificam, com coisas que te faz te desviar do propósito. Voltando lá para 1 Samuel. Então, aconteceu que Saul concordou, não. Olha, realmente Deus é contigo, eu estou vendo. Deus te dá, eu não conheço ninguém que tenha vencido o leão. Eu não conheço ninguém que tenha vencido um urso com as próprias mãos. Então você serve. Você pode, você não tem aparência, não tem tamanho, não tem a experiência, mas eu estou vendo que você serve. Serve por quê? Porque Deus é contigo. E eu não conheço ninguém que já venceu assim com as próprias mãos, então você vai. Só que eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você vista, verso 38, as minhas vestes, ou seja, a minha armadura. E a Bíblia vai dizer, e Davi
E Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Eu não posso andar. Eu não posso andar dessa forma, porque eu nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Meu amado, Provérbios capítulo 16. Se você puder abrir, eu quero ler com você. Provérbios 16, versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Melhor é aquele que domina o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. É mais fácil você tomar uma cidade, dominar uma cidade, do que dominar a si mesmo. A maioria das vezes, amado, que quando nós passamos por lutas, nós achamos que nós podemos ser derrotados por Satanás. Nós achamos que se a gente perder, a gente perde é para o diabo. Mas não é para o diabo que a gente perde. Nós perdemos para nós mesmos. Porque se você conseguir vencer você mesmo, você vence Satanás. Amém ou não amém? Constantemente nós somos desafiados por diversas situações. Muitos problemas que nós passamos são desafios que Deus coloca diante de nós para trazer crescimento nas nossas vidas. Amém ou não amém? E Davi, aqui nessa história, amados, de 1 Samuel, Davi não tinha nada a ver com peixe. Davi não tinha nada a ver com essa guerra, ele não era soldado. E ele foi ali simplesmente para obedecer o seu pai. Ele foi ali simplesmente para poder fazer um favor para os seus irmãos, levar comida para eles, né? Eu fico longe da minha mãe e estou casado há quase 23 anos e eu vivo com saudade da comida da minha mãe. Vira e mexe, eu estou pensando no tempero dela. É arroz e feijão, mas a gente fica, esses dias conversando com meu irmão Francisco, a gente falando sobre o feijão da minha mãe. Ninguém faz o feijão igual dela. Então os irmãos de Davi, eles estavam lá na guerra, com certeza, morrendo de saudade do tempero da comida da mãe. Talvez estavam lá pensando, falando assim: eu estou cansado de comer essa comida, eu quero uma comida diferente. E aí Davi, ele sai amando do pai e leva comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, vê essa situação, e ele não tem nada a ver com aquilo. Lá nos anos 90, tinha uma música, né, que foi hit no Brasil inteiro. A cantora só fez sucesso com essa música. Assim: tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Não é assim? Davi poderia ter cantado isso. Poderia ter chegado lá e ter visto tudo aquilo lá e falar assim: estou nem aí, vou sentar aqui, vou ficar, meu trabalho é estar aqui, essa comida meu pai mandou para você, essa mandou para você, essa para você, esse daqui para o capitão de vocês, eu estou indo embora, quer mandar alguma coisa? Como eu ganhei um pouco de tempo, vou sentar aqui e vou ficar assistindo vocês nessa resenha.
Vou ficar assistindo o Golias. Tem nada a ver com isso. Mas, amado, quando Davi viu aquela situação lá, ele falou: eu vou. Eu vou. Por quê que ele disse isso? Porque ele viu que não era o exército de Israel, os homens que estavam sendo afrontados. Ele enxergou que quem estava sendo afrontado era o exército de Deus. Era o povo de Deus, do qual ele também fazia parte. Então ele começou a ser ofendido por aquilo, a ficar ofendido com aquilo. Ele começou a receber aquilo também para ele, mesmo não tendo nada a ver com esse peixe. Ele começa a pensar: não, eu também faço parte desse povo. Ele está afrontando, não é somente o exército que está aqui acampado. Ele está afrontando o exército do Deus vivo, e eu também faço parte dele. Então eu não vou ficar sentado assistindo isso acontecer. Ninguém vai, eu vou. E ele convence Saul de ir. E depois que ele tira essa armadura, olha o que ele faz, no verso 40. Tomou o seu cajado e escolheu para si o quê? 5 pedras. Quantos gigantes era? Somente um. Mas por que ele escolheu 5 pedras? Será que ele pensou: vou errar a primeira e eu jogo a segunda? Se eu errar a segunda, eu vou jogar a terceira? Ou vai fazer igual os autores daquela série lá da televisão, Reis? Colocaram além do Golias mais 4 gigantes. E aí o Davi da série falou assim: se os 5 viessem, era uma pedra para cada um. A Bíblia não diz a respeito de 5 gigantes. A Bíblia fala de um gigante. Mas a Bíblia fala que ele pegou 5 pedras. Amém ou não amém? Só que não havia só 5 pedras no riacho. Sim ou não? Mas por que ele pegou só 5? Ele não pegou mais. Por que ele não pegou 10? Ou 6? Ou por que ele não pegou 8? Ou por que ele não encheu o alforje dele? Outra pergunta: das 5 pedras, qual foi a que ele atirou? Foi a que ele pegou primeiro? Segundo? Terceiro? Ou por último? Você não vai achar resposta para essas perguntas, Marco. Você não vai achar. Mas eu te dou uma revelação. As 5 pedras que Davi pegou para ir contra aquele gigante significam, diga assim, fala, as 5 pedras significam amadurecimento. Por isso que ele não pegou menos e não pegou mais. Quando você é maduro, você faz na quantidade correta. Amém? E a primeira pedra que ele colocou ali dentro era a pedra da humildade. Humildade. A humildade é importante porque ela nos protege. Ela nos protege. A humildade é a única coisa que não nos faz entrar em atrito com os insensatos. No verso 38, Saul, deu a Davi a sua armadura e ele rejeitou. Por que ele rejeitou a armadura? Você vai responder para mim, é porque ele nunca usou. Ela era grande, ela era pesada. Só que se Davi não é humilde, tem gente que não é humilde, filho. Perde comida, mas não dá para o irmão.
vê o irmão cair do lado, ele passa de largo, mas não ajuda. Sem falar coisa pior do que isso. Às vezes, amado, nós queremos vencer os gigantes carregando aquilo que nós não podemos. Ou sendo aquilo que nós não somos. Davi estava atrás das malhadas. Quem tirou Davi de trás das malhadas? Deus usou quem? Para tirar ele de trás das malhadas. O pai era quem na vida de Davi? A autoridade. Davi poderia não falar nada com ninguém, passar direto, chegar no ribeiro, catar 5 pedras e falar, vou lá. Depois todo mundo olhar, quem é que está lutando contra o gigante? O que Davi fez? Foi procurar quem? Quem é o rei? Ele só foi quando o rei o permitiu. Essa é a característica mais forte da humildade. Entende? Essa é a característica mais forte da humildade. Reconhecer a autoridade e se submeter a ela. Segunda pedra que Davi colocou naquele alforje. Salmo 69, versículo 9 diz assim: pois o zelo da tua casa me consome. A segunda pedra chama-se zelo. Zelo pelas coisas do Senhor, por aquilo que vem do alto, é a qualidade de quem é maduro. Zelo é cuidado, zelo é responsabilidade. A casa de Deus tem um significado eterno, amado. Eterno. E precisa de zelo. E estes são dias que nós devemos mostrar o nosso zelo pela casa do Senhor. De forma prática, não de palavras. Porque falar, como o pastor Adriano pregou alguns dias atrás, até papagaio fala. Por que você tem que zelar pela igreja? Porque é aqui onde nós somos tratados, treinados, porque é onde nós colocamos a palavra de Deus em prática, aonde há comunhão, aonde há unidade. E é o lugar para onde nós vamos trazer os despojos que a gente tomar do inferno. As almas que a gente ganhar para Jesus tem que vir para a igreja. Ganhar almas e não colocar elas na igreja, perda de tempo. Terceira pedra, visão. 1 Samuel 17, 25, diz assim: e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa do seu pai Israel. Visão é enxergar o futuro, é estar determinado. Oh, querido, tudo que nós fazemos é de acordo com uma direção dada por Deus. Sempre com a expectativa de que aquilo vai nos levar para um lugar melhor. A visão é como um caminho sempre claro na tua frente. Por isso que Deus fala: não se desvie para a direita e nem para a visão é um caminho claro da tua frente.
Alguns dias atrás, aqui mesmo, desse altar, eu estava falando, eu converso muito com a minha esposa, falou assim, olha, eu não quero passar pelas coisas que eu já passei. Por isso, não importa o que eu tenho que fazer para frente, eu não saio da direção que Deus me deu. Se você não tiver isso, você se perde no caminho. A quarta pedra, comunhão com Deus. Isso é fundamental para o fortalecimento, para a ministração do Espírito, para te lembrar quem você é. Comunhão com Deus. Como que você tem comunhão com Deus, amado? Oração, leitura da Bíblia, congregar, estar juntos, ouvir músicas, mas que falam a palavra de Deus. Quando nós, ou melhor, quando Deus olha para nós, querido, tem um monte de gente achando assim, ó, eu sou o cara, né? A gente estava falando, conversando com o Ministério Geração Kids esses dias, assim, não, Deus não está interessado nas tuas mãos, nas tuas habilidades, Deus está interessado no teu coração, no teu coração. Não é o que você faz, é quem você é. E a quinta pedra chama-se experiência. Você tem que usar aquilo que você sabe fazer. Você tem que aprender com a experiência. Você sabe qual que é a pior coisa do que ser surdo? Não saber ouvir, amado. Porque o sentido da audição se torna inútil para ele. Desde 2020, acho que 2020, né, Fernando? Falo bastante a respeito disso. Aprenda a ouvir, para você não fazer o que não te pediram, nem responder o que não te perguntaram. A pior coisa, pior do que não ouvir, do que ser surdo, é não saber ouvir. E a pior coisa para o ser humano é quando a experiência não lhe ensina nada. Não deixe o teu filho enfiar o dedo na tomada. Cuida disso. Mas é muito raro um deles que enfiou e tomou um choque e ir lá colocar de novo. Porque aprendeu com a experiência. As experiências precisam nos ensinar. Porque sem essas 5 pedras, a gente não vai vencer os gigantes que estão nos esperando. Amados, Deus tem promessas para nós, sim ou não? Só que, assim como Deus tinha uma terra prometida para aqueles que estavam lá no Egito, para o povo que estava lá no Egito, Deus também tem uma para nós, tem promessas para nós. Amém? Só que a terra que Deus prometeu para eles tinha gigante dentro. E a nossa também. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, para nós vencermos os gigantes que surgem diante de nós. Se você não tiver essas 5 pedras aqui, você não vence. Geralmente você vai usar só uma, mas você precisa ter as 5. Com uma pedra você vence o gigante, mas você precisa das 5 para dominar o teu espírito. Com uma pedra você vence qualquer problema fora de você, mas você precisa das 5 para vencer esse problema aqui, ó. Com uma pedra você domina a cidade, mas você precisa das 5 para dominar o teu espírito. E só quem domina o espírito, seu espírito,
pode ser chamado maduro. Não o maduro da Venezuela. Maduro de amadurecimento. Amém? Quantos querem vencer gigantes aqui? Em nome de Jesus. Então, no nome de Jesus, querido, tem essas 5 pedras no teu alforje. Olha, quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. A Bíblia fala, no versículo 9, do capítulo 7 de Jeremias, que enganoso é o coração mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Ele é desesperadamente corrupto. Ninguém conhece ninguém. Você não conhece a pessoa que está do teu lado. Por mais que você saiba quem ela é, você não conhece ela. Mas sobre você, você conhece você mais do que qualquer outra pessoa. Amém ou não amém? Então, amado, você sabe se você tem essas 5 pedras no teu alforje. Você sabe disso. Você sabe se há essas 5 pedras no teu alforje. Você sabe se no alforje que você carrega, você tem aí a pedra da humildade, do zelo, da visão, da comunhão com Deus, a pedra da experiência. Você sabe se você tem ou não. Se você não tiver essas pedras, você não vai sair de trás das malhadas. Porque essas pedras estavam em Davi, antes do seu pai o chamar, para pedir para ele levar comida para os seus irmãos. Já havia nele a humildade, já havia nele o zelo, já havia nele a visão, já havia nele a comunhão com Deus, já havia nele a experiência. Quando as 5 pedras estão no nosso alforje, nós estamos prontos. Prontos para ocupar o lugar que Deus quer que a gente ocupe.